Meus amigos da Associação Espírita Kardecista Casa do Caminho, que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade, onde vamos falar a respeito de um tema muito importante, que se trata de elucidando a Boa Nova. Como foi nos dado referências, boas referências, vamos comentá-las. No Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a Nova Era, o espírito israelita Munhoz, 1861. Então esse amigo nos fala: Deus é único e Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação, através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então nós observamos a explicação desse Espírito. Ele nos lembra, que Deus é único e a importância do trabalho que Moisés realizou, demonstrando para o povo da época, o povo hebreu, que realmente esse Deus era um Deus único e que deveríamos adorá-lo em espírito e deixando a idolatria, ou seja, os deuses de pedra, de lado, porque não correspondiam à realidade, mas sim esse Deus único que ele nos revelou através do seu trabalho, onde foi retransmitido a ele os 10 mandamentos, demonstrando que realmente existe um Deus superior a tudo isso, a essas questões materiais. Então esse trabalho gigantesco de Moisés foi muito importante. Era um legislador severo? Sim, porque naquele tempo exigia, essa severidade. Imaginemos nós, há mais de 2000 anos atrás, se hoje já temos dificuldades muitas vezes, para explicar os ensinamentos espirituais, imagine naquele tempo. Então ele foi um legislador bastante firme nos seus propósitos, mas um grande missionário, porque em meio ao seu trabalho, muitas vezes rude, áspero, nas suas explicações, tentando educar aquele povo, daquela época que era muito indisciplinado, principalmente em relação aos assuntos espirituais, muito desconhecimento, muitas interpretações equivocadas. Uma das maiores foi essa, da idolatria, ou seja, adorar vários deuses de pedra, imagens. Então ele demonstrou que existe um Deus único. E esse povo hebreu, nós sabemos que eles sofreram muito. Então foram um grande exemplo, de trabalho árduo, para a ascensão espiritual deles mesmos e da humanidade, porque nos serviram de grande exemplo. Continua ele dizendo: os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Então, a importância dos mandamentos de Deus que Moisés recebeu, eles realmente trazem esse germe da moral cristã. Quantos ensinamentos estão ali em cada um daqueles mandamentos, que merecem nosso trabalho de analisar cada um deles e vermos a grandiosidade daquelas orientações. Porque naquele tempo não poderia se falar abertamente desses muitos assuntos, tinha que ser feito de formas gradativas,
para que as pessoas pudessem ir compreendendo. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. Então, como dizíamos, né? A moral ensinada por Moisés, ela foi apropriada ao estado de adiantamento daquele povo de então. Não dava para ensinar de forma puramente espiritualizada. Ele se utilizava de muitos artifícios materiais, né? Tipo assim, Deus castiga, né? Se não fizer isso, se não fizer aquilo. Mas era uma forma que ele procurava educar o povo. Porque o povo daquele tempo, a maioria, só acreditava e aceitava desta forma. Tinha muita mentalidade do castigo, né? Então eles procuravam obedecer com medo de ser castigado. Mas tudo tem o seu tempo, né, de amadurecimento. Eles, como diz aqui o nosso amigo Munhoz, o povo de então, né, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Como é que ia falar, perdoe seu inimigo naquele tempo? Hoje em dia já é difícil, né? A gente pedir para falar para a pessoa, perdoa seu inimigo, aquela pessoa que te prejudicou. Tem muita gente que não aceita. Imagine naquele tempo. Era olho por olho, dente por dente. Então, nós temos que compreender que o amadurecimento espiritual, ele carece de tempo, né? De tempo para nós analisarmos as questões da vida, através das reencarnações, né, que nós hoje compreendemos muito bem. Nós fomos aprendendo tudo isso aí, com lições mal vividas, que precisaram ser revividas, né, mesmo em corpos diferentes, mas aquelas lições permaneceram, aquelas que foram mal vividas. E necessitamos recapitular, como dizia Chico Xavier, para aprendermos ou reaprendermos aquilo que não aprendemos corretamente. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Realmente, o Cristo foi esse iniciador da mais pura moral. A mais sublime de todas, né? E essa realmente é que deve nos aproximar. Porque ele veio nos mostrar que nós somos todos de uma família só. Somos todos filhos de um mesmo Pai, um Criador, que se chama Deus, né? E esse Deus nos quer ver felizes. Mas essa felicidade, ele não nos dá de presente. Nós temos que conquistá-la. Então ele nos concedeu algo que se chama livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, nós fomos aprendendo a lidar com ele, estamos aprendendo até hoje, né? Porque livre-arbítrio significa liberdade de escolhas, liberdade de pensar, liberdade de agir. E cada um faz desse instrumento sublime o que lhe aprouver. Mas sabedores, principalmente hoje em dia, da grande responsabilidade que temos do plantar, do semear e da colheita que é obrigatória. Como diziam os amigos espirituais, o plantio ele é livre, a gente pode semear o que a gente quiser, mas a colheita ela é obrigatória. Ou seja, se nos interessarmos em plantar o bem, semear o amor nos corações e em nós próprios, colheremos bons frutos da caridade, né? Que se pode praticar de variadas maneiras, mas também se o ser humano quiser semear discórdia, desavenças, malquerenças, inimizades, egoísmo, perturbação, naturalmente é o que ele vai colher. É da lei de Deus, né? A lei de causa e efeito, que hoje o Espiritismo explica tão bem como funciona. Então devemos muito a Jesus, né? Por ter nos ensinado essa verdadeira moral
moral mais sublime, que realmente nos brindará com a felicidade quando nós a vivenciarmos em sua totalidade. Se não conseguimos ainda, mas se vivenciarmos um pouco do muito dessa moral do Cristo, já vamos adquirindo, vamos experimentando essa felicidade sublime que o seu Evangelho nos proporciona em todas as épocas, desde a sua vinda. A mensagem do Cristo é luz em nossos caminhos. E é tão bom quando nós a vivenciamos. Nos sentimos tão bem. Todos nós já tivemos momentos assim, de vivenciarmos em algum período, em algum momento da nossa jornada, alguma dessas lições inesquecíveis do Mestre querido. E certamente nos sentimos muito bem. No exemplo, né? Quando nós sabemos que alguém está necessitando de uma ajuda, seja ela material, moral, de uma conversa, deixar a pessoa desabafar, expor a sua dificuldade, seja qual for, né, a metodologia que utilizemos para auxiliar, mas que quando auxiliamos nos sentimos muito bem, porque é da lei de Deus, né? Quanto mais doamos, mais recebemos. Quanto mais amor, quanto mais nos comportamos efetivamente no bem, mas recebemos em troca. Como dizem, né? O bem faz bem. E nós recebemos da própria vida de volta tudo o bem que fazemos. Então vale muito a pena, né? Dizem que se a pessoa soubesse como faz bem praticar o bem, praticaria só por egoísmo. Mas é interessante, porque realmente vale a pena nós nos dedicarmos e compreendermos cada vez mais esse mecanismo. Os maiores estudiosos da época, da atualidade, da área do comportamento, né, eles falam dessa importância de nós nos posicionarmos na vida de forma otimista, de sermos criaturas mais tranquilas, que evite a desesperação, porque quando nós nos desesperamos, perdemos a sintonia com os padrões de felicidade, principalmente aqueles que estão nas mensagens imortais de Jesus. Precisamos estar sintonizados com essas lições para irmos adquirindo, né, essa felicidade, porque quando estamos sintonizados com elas, automaticamente acabamos por vivenciá-las, porque vão fazer parte do nosso contexto de vivência e assim vamos nos sentindo melhores. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, nosso amigo, esse espírito israelita, Munhoz, em 1861, já falava aqui, e Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem dele, da importância do Espiritismo, que é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. E vamos compreender essa grandeza do Espiritismo como sendo o Consolador prometido por Jesus, que comentaremos logo adiante. Ele ainda comenta que no finalzinho dessa lição, a nova era, são chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. As ideias morais devem se desenvolver. E realmente aqui nós vemos, né? Estão se desenvolvendo cada vez mais essa necessidade da moral elevada para se cumprir os desígnios de Deus, porque só o conhecimento não basta, precisamos da moral. E a moral é um conjunto de virtudes, como explica em O Livro dos Espíritos. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. As grandes ideias, né, de liberdade dos estudiosos do comportamento, daqueles grandes idealistas, principalmente no século XIX, ideias libertárias surgiram com esses espíritos, né, que vieram que reencarnaram na Terra, principalmente na Revolução Francesa.
As ideias de igualdade, liberdade, fraternidade que surgiram foram para nosso bem. E muitas dificuldades enfrentaram, mas conseguiram, né, essas ideias prevalecerem no coração humano, pelo menos daqueles que se esforçam por vivenciá-las, por reconhecerem que elas são roteiro seguro. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam para chegar ao amadurecimento de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Então, tudo tem as suas dificuldades, essas lutas, né, para que nós possamos levar adiante essas ideias de liberdade, de fraternidade, as ideias que o Espiritismo nos transmite, necessita de muitas lutas no campo moral, é o que vamos falar adiante. Dando continuidade, então essas lutas, elas são de ordem moral, as lutas que a doutrina espírita, o Espiritismo, como Consolador prometido por Jesus, nos apresenta. Por falar em Consolador prometido por Jesus, não podemos olvidar a inesquecível promessa do Cristo, quando ele falou: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essa foi a promessa do Cristo. Quem relatou essa promessa que Jesus disse, né, prometeu, foi João. Está lá no capítulo 14, item 15 a 17 e 26. Então, o João Evangelista anotou, né, com muita propriedade essa promessa do Cristo, do Consolador prometido. E nosso querido Kardec, anotando esses ensinamentos notáveis que ficaram para a posteridade, analisa em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando ele fala sobre o Consolador prometido. Então Kardec nos diz que Jesus promete outro Consolador, é o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não o conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então vejamos, né, que o Consolador prometido por Jesus, ele veio ao mundo. Como que chegou o Consolador? Nós espíritas sabemos, né, que o Consolador prometido é o Espiritismo. E veio através da espiritualidade. Quando os fenômenos mediúnicos sempre existiram, a presença dos espíritos, desde que a humanidade existe, né, na Terra. Sempre houve influência espiritual e vários fenômenos ocorreram. Mas, como conjunto doutrinário de doutrina, surgiu em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos, a codificação kardeciana, como conhecemos. Aí realmente surge para a humanidade, chega o Consolador prometido por Jesus. Nesse trabalho gigantesco do nosso codificador, querido codificador, ao qual temos grande gratidão, Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, cujo pseudônimo era Allan Kardec, que foi o nome que ele tinha em uma de suas reencarnações, quando ele foi um druida e viveu ali nas Gálias, onde hoje é a França, e se chamava-se Allan
realizou, né, esse trabalho gigantesco da codificação espírita. Ele tinha todo um preparo para isso, né? Não foi escolhido à toa. A espiritualidade superior sabe muito bem quem envia para determinadas missões. E quando eles enviam esses espíritos é porque eles têm condições de cumprir. E Kardec cumpriu integralmente, né, com a sua missão. E legou para nós esses ensinamentos notáveis, demonstrando que realmente o Consolador prometido é o Espiritismo. É só estudarmos a história do Espiritismo que compreenderemos muito bem que o Espiritismo é esse Consolador prometido. Porque Jesus ele disse que ia mandar no momento que a humanidade estivesse mais madura, né? Para lembrar tudo aquilo que ele tinha dito. Se era para lembrar, é porque nós esquecemos e nós esqueceríamos. Jesus, como sempre, do seu conhecimento amplo da vida, com suas projeções futuras, pelo grande moral, grande conhecimento que ele, a sua grande evolução, ele tinha essa percepção de que ele já sabia que nós esqueceríamos, devido à nossa fragilidade, iríamos esquecendo os seus ensinamentos. Então, para não nos deixar órfãos, ele nos enviaria esse Consolador. E o Espiritismo veio no momento próprio, né, em que a humanidade já estava mais madura. No século XIX, 1857, surge o Livro dos Espíritos. E na época foi uma grande revolução. Mas chamou muita atenção aquele livro. E depois as demais obras que foram surgindo da codificação. E causou grande, né, estardalhaço no meio da época, imaginem. Um meio religioso bastante austero e uma ciência incrédula. Então, não foi fácil para a chegada do Consolador. Mas Kardec, como espírito preparado que era, com bons espíritos e espíritos evoluídos, ou assessorando a pleiade, né, de espíritos do Consolador, do Espírito de Verdade, ali auxiliando Kardec. E foi assim que o Espiritismo veio para a humanidade trazendo uma era nova, dando a certeza de que nós somos espíritos imortais. E grandes ensinamentos foram nos trazidos pelo Espiritismo. Continuando aqui, vamos analisar o que nosso irmão ainda continua nos dizendo. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente, lançado sobre certos mistérios, e vem por fim trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra, e a todos os que sofrem, a dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Isso que Jesus disse, né? Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, ou seja, aqueles que têm preparo para entender, né? Aqueles que se esforçam para ter o conhecimento espiritual, que ouçam. Os indiferentes, infelizmente, ficarão à mercê da sua própria sorte, até que se despertem, né, para a realidade espiritual, a necessidade de crescer como espíritos, e aceitem a mensagem consoladora de Jesus e orientadora, né? Porque Jesus não veio apenas nos consolar, mas veio também nos orientar. Mas como nós, alunos indisciplinados de todas as eras, de todos os tempos, necessitávamos de alguém ou de alguma lição nova para que nós possamos recapitular aquelas lições que não aprendemos. E surge a doutrina espírita, surgem espíritos notáveis que reencarnam na Terra, como Francisco de Assis, e muitos outros na nossa atualidade, como Chico Xavier, e mesmo de outras religiões, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, e no campo da ciência, espíritos notáveis também. Em todas as áreas, né, do conhecimento, da cultura, surgem espíritos para nos dar belas lições do amor de Deus, da necessidade de compreendermos as suas lições, as lições de Jesus, para sermos mais felizes, para irmos buscando a nossa felicidade. Então chega o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo.
E quando nós aprendemos a compreender que o sofrimento não é castigo de Deus, tudo muda. Porque disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? Então o Espiritismo vem nos falar por que nós sofremos. Ele nos revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então tudo tem uma razão de ser. O sofrimento, quando não é desta vida, como está escrito em Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições, ele está em causas anteriores, como também está assinalado aqui em Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições. Então, compreendendo que o nosso sofrimento, quando não tem causa nesta vida, tem certamente em causas anteriores, compreendemos a justiça de Deus e passamos a aceitar com mais tranquilidade e nos esforçamos por melhorar para que debelemos, ou seja, que erradiquemos a causa dos nossos sofrimentos, que está não no próximo, está em nós. Quando chegarmos a essa conclusão, iremos conseguir, com o nosso esforço, superar e realmente nos desvencilharmos dessas causas das aflições. E tudo vai ficando melhor dentro de nós e, consequentemente, ao nosso redor. Porque aquele que se faz luz, ele clareia o seu mundo interior e o mundo à sua volta. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus. E consolação pela fé e pela esperança. Olha que lição notável para concluirmos. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Que ensinamentos notáveis, né, amigos? De onde viemos? Por que estamos aqui na terra? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Nós sabemos perfeitamente, com a doutrina espírita, que viemos do mundo espiritual, que estamos na terra aprendendo essas lições notáveis e que vamos retornar ao mundo espiritual dando continuidade ao nosso aprendizado. O ciclo reencarnatório não é castigo, é bênção de Deus. Voltaremos à Terra ainda em muitas oportunidades. Não sabemos até quando, né? Porque, como diz no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, livro recente, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós observamos, inclusive terminamos de ler esse livro agora, recentemente, observamos o trabalho gigantesco da espiritualidade, demonstrando para nós que o amor de Deus nunca se apartou de nenhum de nós. Mesmo diante da pandemia, as grandes dificuldades que atravessamos, a presença do amor através dos bons espíritos estão em toda parte. Então os recursos de auxílio nunca nos faltaram, mas as dificuldades para a reencarnação estão cada vez maiores. E se não aproveitarmos as oportunidades, elas vão se perdendo. Não é ameaça, o Espiritismo não ameaça ninguém. O Espiritismo nos esclarece de que nós temos que aproveitar as oportunidades, ou seja, perdoar sempre, mesmo diante de dificuldades, porque o perdão nos liberta. Enquanto aguardamos ou agasalhamos egoísmo, só nos prejudicamos. Que Jesus nos abençoe e, tendo a certeza de dias melhores para todos nós, com a prática do bem, com a vivência do bem no pensamento e nas ações, vamos compreendendo a grandiosidade do Consolador prometido, que é o Espiritismo, a doutrina que abraçamos, essa doutrina sublime, que vale a pena nós estudarmos cada vez mais e vivenciarmos os seus ensinamentos. Muita paz, amigos, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.